Radical aritmético e suas propriedades. Toda expressão matemática que tem a forma raiz enésima de A, com A pertencente aos reais e n maior do que 1, recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical podemos destacar o índice da raiz e o radicando, que é a expressão ou o número que está dentro do radical. Propriedades. A primeira propriedade, raiz enésima de A elevado a n é igual a A. Isso vai acontecer toda vez que o índice for igual ao expoente do radicando. Por exemplo, a raiz quinta de 32. Se eu fatorar o radicando, terei 2 à quinta. Então, a raiz quinta de 2 à quinta, já que o índice é igual ao expoente do radicando, é igual à base do radicando, no caso, igual a 2. Outro exemplo, a raiz quarta de 81. Se eu fatorar 81, terei 3 à quarta. Então, a raiz quarta de 3 à quarta é igual a 3. Segunda propriedade. Quando o índice, e o expoente do radicando forem divisíveis pelo mesmo valor numérico P, que está sendo representado pela letra P, eu posso simplificar o radical. Por exemplo, a raiz sexta de 10 à quarta. Eu posso simplificar o índice e o expoente do radicando ambos por 2. Se eu dividir ambos por 2, 10 à sexta de 10 elevado à quarta potência tem como sua forma simplificada a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Outro exemplo, 25ª raiz de xy elevado a 10. Eu posso simplificar o 25 e o 10, ambos por 5. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quinta de xy ao quadrado. Depois, terceira propriedade. Quando houver ou aparecer um radical dentro de outro radical, eu posso abrir uma única raiz e multiplicar os seus índices. Por exemplo, a raiz cúbica da raiz quinta de 2. Isso é a mesma coisa que a 15ª raiz de 2. Quarta propriedade. O radical de um produto pode ser transformado num produto de radicais. Por exemplo, a raiz quadrada de 3 vezes 11, ela pode ser escrita como a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. E a mesma coisa vai valer para o quociente. O radical de um quociente, ele pode ser escrito como um quociente de 2 radicais com o mesmo índice. Por exemplo, a raiz cúbica de 5/16. Eu posso escrever isso como a raiz cúbica de 5 dividido pela raiz cúbica de 16. Para fixar melhor, vamos a alguns exemplos. Dê o valor de cada expressão. Perceba aqui que na letra A, o índice e o expoente do radicando são iguais. Então, a resposta aqui no caso será igual a 7. A raiz sétima de 2 vezes 8 elevado a 7, a mesma coisa que 2 vezes 8, que é igual a 16. A raiz quadrada de 2xy ao quadrado é a mesma coisa que escrever 2xy ao quadrado. Exemplo 2. Decomponha o radicando em fatores primos e, em seguida, use uma das propriedades para encontrar o valor das expressões. Então, eu tenho aqui 3 expressões. O que eu preciso fazer aqui? Inicialmente, ele está pedindo para decompor o radicando. O radicando é o número que está lá dentro da raiz. Então, eu vou dividir isso pelos números primos. Então, eu posso dividir isso por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 e assim sucessivamente. Como o 64 é um número par, dá para eu decompor ele por 2. Decompondo por 2 dá 32. O 32 é divisível por 2 e isso vai dar 16. Continuando dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Como o índice da raiz é igual a 6, eu posso formar uma potência de base 2 e expoente 6. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Uma vez escrita essa potência, eu posso substituir o 64 por 2 elevado à sexta. E perceba que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Então, a resposta dessa expressão é a raiz sexta de 64 é a mesma coisa que 2. Depois, a raiz cúbica de 125.
Como o 125 não dá para dividir por 2 nem por 3, eu decomponho ele por 5. Então isso vai dar 25 dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Mando essa potência lá para dentro da raiz. Como o índice e o expoente do radicando são iguais, a resposta é 5. Então, portanto, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Depois aqui, ó, raiz quarta de 2401. Copio o radicando e decomponho ele por 7. Se eu dividir por 7, vai dar 343. Dividido por 7, 49. 49 é divisível por 7, dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Como aqui o índice da raiz é igual a 4, eu posso escrever isso como uma potência de expoente 4. Então, teremos a raiz quarta, né, de 7 elevado à quarta potência, que é igual a 7. Portanto, a raiz quarta de 2401 é igual a 7. Depois, exemplo 3. Escreva na forma de um só radical. Então, aqui eu tenho um radical de outro radical. Eu abro uma única raiz e multiplico os seus índices. Então, isso é a mesma coisa que a 20ª raiz de 7. A raiz cúbica da raiz quinta de 2x é a mesma coisa que, já que eu tenho aqui ó, o índice 3 e o índice 5, eu multiplico os seus índices, então isso será igual a 15ª raiz de 2x. Aqui eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz cúbica de 6. Abro um único radical multiplicando os seus índices. Então, isso é a mesma coisa que a 12ª raiz de 6. Depois, exemplo 4. Determine o valor de x em cada equação. O que eu tenho aqui? Eu tenho um radical de um radical. Então, inicialmente, eu multiplico os seus índices do lado esquerdo igual ao do lado direito, porque é uma equação. Perceba que o radicando é o mesmo. Então, teremos 3 vezes x, que é o produto dos dois índices, igual a 18. Se eu tenho aqui uma equação do primeiro grau e eu quero saber o valor do x, x será igual a 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 implica em dizer que o valor do x aqui é igual a 6. Prova real. 6 vezes 3 é igual ao índice 18. Depois aqui, ó, tem a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 21. Multiplico esses três índices, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, igualo a 2x, que é o índice do radical do segundo membro. Como 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Eu posso igualar 2x a 8. Para saber o valor do x, teremos x é igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 implica em dizer que x é igual a 4. Depois, 5. Decompõe o radicando em fatores primos e em seguida simplifica os radicais. Então, se é para decompor o radicando 32, copio o 32. Como o 32 aqui é um número par, vou decompondo ele por 2. Então, dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso é a mesma coisa que escrever 2 elevado à quinta potência. Mando essa expressão, né, ou potência lá para dentro da raiz. Então, fica a 10ª raiz de 2 à quinta. Perceba, né, que o índice, o expoente do radicando, ambos podem ser divididos por 5. Se eu dividir ambos por 5, terei a raiz quadrada de 2 elevado à primeira potência ou simplesmente a raiz quadrada de 2. Letra B. A 30ª raiz de 625. Já que é para decompor o radicando, copio 625 e decomponho ele por 5, né? Uma vez que ele termina em 5, posso começar a dividir por 5. Então, isso dá 125, divido por 5, 25, divido 25 por 5 dá 5, 5 divido por 5 dá 1. Se eu escrever isso aqui na forma de potência, terei 5 elevado à quarta potência. Mando essa expressão lá para dentro da raiz. Então, eu terei a 30ª raiz de 5 elevado à quarta.
Perceba que o expoente, né, do radicando e o índice, eles podem ser divididos por 2. Se eu dividir eles por 2, terei aqui a 15ª raiz de 5 elevado ao quadrado. Depois, exemplo 6. Eu quero escrever cada expressão como um produto de radicais. Então aqui eu tenho o radical de um produto, o que eu faço? Eu separo aqui a raiz, né, com o índice 3 para o 5 e para o 4. Então isso fica raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 4. Uma vez que é para escrever esse radical de um produto e um produto de radicais. Se eu tenho aqui a 7ª raiz de 2 vezes x, isso é a mesma coisa aqui, ó. A raiz 7ª de 2 vezes a raiz 7ª de x. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 vezes 2 vezes 11. Não é para você multiplicar, né, os fatores que estão no radicando, é para escrever isso como um produto de radicais. Então vai ficar a raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 11. Exemplo 7. Fatório radicando e escreva cada expressão como produto de radicais. Então, esse exemplo 7, né, ele vai ficar idêntico ao exemplo 6. O que é para fazer? Fatoral radicando, no caso, fatoral 22. Como o 22 é um número par, eu posso dividir ele por 2, aí dá 11. 11 só dá para dividir por 11, que é igual a 1. Então, isso é a mesma coisa que escrever 2 vezes 11. Mando isso lá para dentro da raiz. Então, fica raiz sexta de 2 vezes 11. Como é para escrever essa expressão como produto de radicais, fica raiz sexta de 2 multiplicado pela raiz sexta de 11. Depois, letra B, a raiz cúbica de 66, copio o radicando 66 e decomponho ele por 2, aí dá 33. 33 é um número divisível por 3. 33 dividido por 3 dá 11. 11 só dá para dividir por 11, que é igual a 1. Então, 66 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 11. Escreva essa forma fatorada dentro da raiz cúbica. Então, fica a raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 11. Como é para escrever como um produto de radicais, teremos a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 11. Próximo exemplo. Escreva cada expressão como um quociente de radicais. Eu tenho aqui na letra A um radical de um quociente. Então, o que vai acontecer? Isso será igual a raiz quinta do numerador dividido pela raiz quinta do denominador. Aqui eu não preciso dividir, porque é só para escrever essa expressão como um quociente de radicais. Na letra B, a raiz quadrada de 7 sobre 11. Se é para escrever como uma divisão de radicais, teremos a raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 11. Exemplo 9. Transforme cada expressão em um único radical. O que eu tenho aqui na letra A? Eu tenho um produto de radicais. Como é para escrever como um único radical, eu terei que fazer aqui o contrário, né, do que foi feito no exemplo 6. Abro uma única raiz e multiplico os seus radicandos. Agora, se eu preciso multiplicar os radicandos, isso vai dar a raiz quarta de 42. A raiz quadrada de 11 vezes a raiz quadrada de 5 escrita como um único radical. Abro um único radical e multiplico os seus radicandos. Então, a raiz quadrada de 11 vezes a raiz quadrada de 5 pode ser escrita como a raiz quadrada de 55.